A tecnologia está totalmente incorporada à nova realidade de trabalho, inclusive quando se fala de aumento de produtividade e também sobre automação de processos. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no palco do C-Summit o Emauri Gaspar, que é Head de Tecnologia e cofundador da Run2Biz. Emauri, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o público da C-Summit. Bom, conta pra gente sobre o processo de hiperautomação que a Run2Biz oferece para empresas, focando justamente nessa questão, né? Aumento de produtividade e auxiliando também o trabalho do gestor. Perfeito. Vamos lá, eu vou tentar ser didático para explicar um conceito que está muito em voga, mas que ainda não está muito claro para a cabeça dos gestores das empresas, né? Então, antes de eu falar o que é hiperautomação, deixa eu falar para que hiperautomação. Hiperautomação tem a ver com eficiência nas operações. É para isso que existe a hiperautomação. A gente precisa focar em ter ganhos de eficiência em ciclos curtos, tá? Mas contínuos, tá? Mesmo que a gente, em algum ciclo, a gente tenha ganhos pequenos, mas nós temos ganhos com a hiperautomação, tá? Segundo ponto importante, que a hiperautomação não é só a tecnologia em si, ela tem uma relação muito grande com as pessoas. Então nós precisamos evoluir a tecnologia e precisamos evoluir também as pessoas que vão estar participando desse processo, tá? Interagindo e se modificando, porque vão estar fazendo novas atividades que antes não faziam. Esse é um processo natural em que juntamos tecnologia e pessoas, tá? Mas, enfim, o que é a hiperautomação então, né? A hiperautomação ela é um conjunto de tecnologias que, com seus usos orquestrados, nós temos um nível de automação muito grande dentro das organizações, dentro de áreas, né? Essas tecnologias quais são? Inteligência artificial, gerenciamento de processos de negócio, plataforma de integração como serviço, plataforma low-code, né, quando a gente desenvolve software de forma muito acelerada, porque não precisamos ter especialistas em código, mas pessoas que conseguem utilizar a plataforma e geram novas aplicações, geram novas transformações num formato muito acelerado, tá? Entre outros sistemas também que a gente pode utilizar para esse processo de hiperautomação. Então, primeiro, a hiperautomação está relacionada com eficiência, tá? E essa eficiência está relacionada também com pessoas, o uso da tecnologia com pessoas. Mauri, como além, né, dessa questão desses processos, como é que a hiperautomação ela impacta na rotina ali do gestor dentro da empresa? Isso é importante, porque a gente sabe que a vida do gestor não é fácil, né? O gestor ele é sempre pressionado a entregar mais. Geralmente é aquela frase, né? Fazer mais com menos, né? Isso é uma máxima, né? Então, na vida do gestor, é importante porque nós vamos estar focados em, primeiro, diminuir os erros, né? Geralmente erros humanos. Então, identificar as tarefas que são feitas, como a gente consegue introduzir a hiperautomação e reduzir esses erros, ou automatizar 100%, onde a gente não tem um elemento humano. Vai liberar, obviamente, esse humano para uma atividade mais nova, tá? O segundo ponto é que, com isso, nós vamos alcançar um nível maior de produtividade. Então, se eu conseguir automatizar essa tarefa e essa outra tarefa, o ciclo completo, tá, eu tenho um grande de produtividade razoável, tá? Principalmente quando eu orquestro e quando eu linko essas atividades em processos, tá? Um terceiro ponto, e aí muito importante, é menos atritos. É natural do ser humano que o atrito aconteça em algum momento. Numa organização grande, é natural, eu vou ligar para um departamento, às vezes a pessoa do lado não está num momento bom, aí já acho que ela não gosta de mim, já cria um atrito e tal, e na próxima eu já não quero mais ligar. E isso é ruim, porque eu impeço o fluxo do trabalho acontecer. E aí o que acontece? Perde tempo, perde energia. Exatamente. Então a gente troca, né, essas interações por coisas automáticas, onde a pessoa vai usar um aplicativo móvel para fazer uma solicitação. Isso vai cair na caixa de entrada da pessoa lá na área do sistema, ela vai executar, ela pode até ver teu nome lá, mas ela vai estar executando porque ela precisa cumprir. E quando ela for executar lá, vai estar toda a orientação lá do trabalho que ela precisa fazer, com todas as instruções para as pessoas trabalharem, inclusive as pessoas que são novas, né? Sem dúvida, estou lá com a instrução de trabalho e tal, facilitando então esses atritos, né? Eliminando esses atritos que atrapalham muito as empresas e criam silos, né? Um outro ponto, e muito importante, né, quando eu falo de pessoas, né, é o engajamento.
Então, o que acontece? Eu vou colocar essas pessoas hoje que estavam fazendo aquelas atividades que antes eram rotineiras, eram maçantes, né, para estar trabalhando com atividades mais nobres e usando a capacidade maior delas de pensar, de ter a criatividade, de encontrar maneiras de fazer um trabalho melhor, né? E isso é natural, cria um maior engajamento da pessoa com a Quer empresa. Ela dizer, está fazendo tira o algo mais. colaborador daquela atividade, enfim, que muitas vezes nem é pensante, é mais manual, coloca ele numa atividade que traz mais vigor para o trabalho. Exatamente, né? Isso dá um sentido. A gente fala tanto hoje de propósito, né? A pessoa que está às vezes fazendo aquela atividade manual, ela se sente agora valorizada porque ela está dentro de uma atividade que ela se sente mais valorizada, ela tem um propósito de fazer, ela está usando a capacidade mental dela, ela tem que se preparar, por isso que eu falei, né? Então, a automação não é só sobre tecnologia, mas pessoas. Eu preciso também, como empresa, trabalhar essas pessoas, evoluí-las, fornecer capacitação, fornecer treinamento, apoiá-las para elas alcançarem esse nível, tá? Então é um set que a empresa precisa fazer, ela precisa fazer essas duas coisas. E o último, e mais importante, para o gestor, são as melhores decisões, né, são tomadas com o uso da informação que é capturada nesse processo de informação. Eu estou conseguindo enxergar o fluxo de trabalho, ver como ele está acontecendo, se está acontecendo a contento, se está tendo gargalo, e aí eu vou identificar o gargalo e identificar que, opa, ali eu ainda tenho uma atividade humana e é feita por um set de pessoas. Identifico que as pessoas ali, elas ainda precisam de alguma automação, ou às vezes ela precisa de uma capacitação, porque aquela atividade eu não consigo automatizá-la. Isso acontece, né? Em alguns casos eu não consigo 100% de toda uma automação. Eu tenho atividades ainda que envolvem pessoas, mas elas não estão 100% qualificadas. Então, mas eu consigo, através do processo de automação e com a informação, enxergar esses pontos e fazer os ajustes no todo, né? Ter uma visão mais holística e fazer todo esse trabalho. Geralmente os líderes, eles têm esse grande desafio de muitas vezes ter que tomar decisões às cegas, né, em um cenário de incerteza. Por isso esse ponto é bem importante, né, Mauri? É muito importante, né? Então, hoje a tomada de decisão é uma coisa que apavora muitos gestores. E quando você não tem informação correta para tomar a decisão, você está tomando decisão no escuro, né? Então, você precisa ter a informação correta, você precisa ter dados, você precisa ter estatística para saber o seguinte: se essa decisão que você está tomando ela é uma decisão que vai te levar para um caminho, e com base nesses números, se esse caminho tem probabilidade de ser o correto. Então, a gente traz essas informações, às vezes elas são tratadas por uma inteligência artificial que já te faz uma predição de vários cenários e te dá uma informação que você consegue tomar mais fácil, né? Você, opa, tô vendo que aqui se eu seguir esse caminho, a probabilidade é tanta de acerto do que o outro cenário. Então, apoia. Isso é uma ferramenta fundamental hoje para o gestor moderno. Não tem como o gestor viver sem essa ferramenta. Bacana. Vamos falar agora sobre os ganhos, então, desse processo? Vamos sim. Eu acho que é importante mostrar essa escala de ganhos, né? A gente começa por uma estrutura de ganho que começa lá na unidade mais básica da automação. A unidade mais básica da automação é a automação da tarefa, né? Então eu estou sentado ali no meu posto de trabalho e estou fazendo ali minha atividade. Recebo o e-mail, pego o e-mail, abro lá minha planilha Excel, vou entrar no outro sistema, vou preencher as informações, clicar no salvar e tal, entro em outro lugar e tal. Todo esse ciclo da atividade pode ser automatizado. Um robô que roda naquela máquina consegue hoje ler o e-mail para ela, consegue abrir o Excel, consegue preencher a informação no sistema através desse Excel. Enfim, a gente como se fosse uma macro que ele vai substituir todos esses passos manuais. Esse é o nível mais básico. Né? Mauri, deixa eu só perguntar uma questão. Muita gente que está nos assistindo pode fazer a seguinte reflexão: nossa, mas esse processo vai acabar gerando a demissão de muita gente. O que pode se falar a respeito disso? Isso não é uma realidade, né? A gente acredita que isso vai reduzir as tarefas manuais, aquelas tarefas repetitivas e maçantes, e vai liberar, como eu falei antes, né, as pessoas para um trabalho mais nobre, trabalho mais ela vai se sentir mais valorizada, ela vai se preparar melhor para aquilo, vai usar mais o poder de pensamento, a criatividade. Ser colocada em pontos estratégicos. Em pontos estratégicos, apoiar coisas estratégicas e tal. Isso vai valorizar, né? As pessoas hoje estão buscando tanto um propósito dentro das organizações, dentro do mundo corporativo, e a hiperautomação ela não vem acabar com... Não, pelo contrário, vai liberar as pessoas para falar assim, agora vocês podem alcançar o propósito de vocês dentro da organização, e nós queremos fazer isso. Tá? Botar vocês em pontos específicos e pontos importantes para que vocês ajudem a gente a pensar no nosso futuro,
como ser melhor a cada dia, né? Porque, como eu disse, hiperautomação tem a ver com eficiência, então, assim, me ajude a pensar como podemos ser eficientes a cada dia, né? Então, esse é o primeiro pilar, né, o pilar da automação da tarefa. E aí eu dou um pulo e vou falar de processo. Tá? Então, o processo é aquela relação em que eu envolvo vários departamentos para cumprir um determinado requisito, cumprir uma determinada ação, que pode estar envolvendo cliente ou não. Né? Mas é como se eu estivesse recebendo um pedido de cotação e eu vou fazer cotação com fornecedores e eu vou envolver várias pessoas e vários departamentos diferentes, ao final eu vou entregar isso para alguém. Isso é um processo que existe em todas as organizações ao redor do mundo. Né? Então a gente consegue, primeiro, né, automatizar as pontas, que são as tarefas que antes eram manuais, por tarefas automatizadas. E conseguimos automatizar o todo, o fluxo de trabalho todo. Então a gente consegue orquestrar através de uma ferramenta digital, e a gente consegue fazer esse trabalho fluir através de uma ferramenta. Então, eu faço minha parte, dou ok na minha parte, e o sistema automaticamente já distribui para a parte seguinte, com todos os dados do anterior, e a outra parte pega e vai conseguir postar as informações, fazer o trabalho e seguir em frente. E com isso, para mim, gestor, eu olho o processo e falo o seguinte, ó, aquela tarefa ali, eu previ que as pessoas tinham que fazer em 2 horas, estão cumprindo, estão fazendo em 1 hora e meia e tal, a outra ali não. E conseguem identificar os gargalos e fazer o trabalho naquela específica ponto do processo e melhorar, né? Com isso a gente consegue fazer aí os ganhos de eficiência. Esse é o segundo step. O terceiro é mais interessante, porque o terceiro já envolve a cadeia de valor como um todo. E o que é cadeia e qual a diferença com relação ao processo? A cadeia ela envolve os entes externos, inclusive, né? Fornecedores, clientes. Tal. Vou dar um exemplo de fornecedores, né? Hoje a gente já consegue fazer, por exemplo, lá muitos anos atrás, as empresas que faziam revenda e precisavam fazer compra, os seus estoques estavam acabando, precisavam fazer compra junto aos seus fornecedores, né? Elas tiravam relatórios, identificavam lá o que estava lá acabando e tal, e entrava no sistema, preenchia, depois entrava em contato com o fornecedor, mandando e-mail ou entrando no outro lugar e tal, tal. Hoje em dia não precisa disso, né? A cadeia de valor é tudo isso. A gente consegue conectar as cadeias, né? Então, o que acontece? Primeiro ponto, o sistema consegue saber hoje, né, quando eu preciso comprar, pelos estoques mínimos e tal. E aí, o que ele faz? Ele automaticamente já gera uma lista, um pedido de cotação, distribui para todos os fornecedores que estão ligados àquele pacote, aquele segmento de mercadoria ali, joga para os fornecedores, através de alguma conexão diversa, e já cai automaticamente nos sistemas deles. Eles conseguem lá responder a essa cotação com os valores, isso volta automaticamente para o sistema consegue tomar a decisão, a melhor condição, né? E pode ser preço, pode ser alguma outra vantagem, algum prazo de pagamento, alguma outra coisa, enfim e tal. E aí, com isso ele toma uma decisão e compra sozinho, ele não precisa mais de alguma pessoa tomando decisão. Uma inteligência artificial pode até ser mais eficiente, pode tomar decisões mais precisas aí. Mas essa cadeia que envolve, inclusive os entes externos, né? Parceiros, fornecedores, inclusive o cliente, né? Então a gente fala-se muito em cadeia de valor para isso, mas também tem a questão do cliente, né? Quando o cliente, todos os pontos de contato do cliente com a empresa são pontos importantes que precisam ser observados, seja no momento da compra, porque às vezes muitas empresas só pensam lá, vou focar ali no momento da compra, né? Trazer ele para cá para ele comprar. Ok, perfeito, tá legal, mas será que esse é o único, né? E depois, quando ele tem um defeito no aparelho, né? Será que eu não preciso atendê-lo bem? Talvez essa seja a cadeia mais importante de valor do que vender. E eu acredito, né, e fazendo uma referência à Apple, essa é a eficiência dela, porque ela te faz ter uma experiência interessante na hora de você comprar, mas se você tiver um problema, eles focaram muito nessa cadeia de valor e te dão uma experiência muito interessante, né? Às vezes trocam o teu aparelho, te dão uma atenção para que você tenha um conforto, né, em usar o produto que você comprou. Então são várias, né, cadeias de valor que precisam ser observadas. Já no último estágio, esse é um estágio muito sofisticado, né? É o estágio da criação e renovação dos modelos de negócio, né? E como é que é isso, né? Esse estágio é tão sofisticado que às vezes acontecem de forma tão natural, né? Um exemplo interessante que eu vou usar é o exemplo do Uber. O Uber começou como? Ele começou como transporte como serviço. Criou uma base grande, né? Tá lá vários milhões e milhões de usuários ali e tal.
usando aquele serviço. E aí, em algum momento, ele olhou e falou assim, mas, caramba, eu tenho um modelo de plataforma, eu tenho vários usuários aqui, será que, com esses a base de usuários, será que eu não consigo conectar outro negócio? E Oferecer aí, outro serviço? exatamente, aí nasceu o quê? O Uber Eats. Eu já tinha tudo, a plataforma é quase a mesma, né? Ou seja, eu forneci algo para um grupo de usuários aqui, né? Em essência é quase a mesma. Aconteceu com o iFood, né? Tava lá, restaurantes e tudo e tal, e aí ele conectou agora, mercado, Farmácia? farmácia, pet shop, né? Se abrir Então, para outros negócios dentro ali da sua atividade principal. exatamente, e aí ele começa a expandir. E aí o mesmo aconteceu com, por exemplo, com o Magazine Luiza. Ela estava funcionando muito bem lá com seu e-commerce, vendendo para sua base de clientes. Em algum momento falou assim, mas por que eu não abro então um marketplace e consigo vender mercadoria de outros, não só as minhas, e abriu o marketplace, né, conectando aí várias, né, a pessoa que está lá no interior consegue vender um produto através do marketplace do Magazine, e todo mundo sai satisfeito nisso, né, ou seja, já está expandindo o seu modelo de negócio, né, então esses são os vários, né, estágios da hiperautomação. Bom, mas a hiperautomação traz esse olhar, então, para o cliente de novos negócios? Exato, né? Primeiro ponto, né? A hiperautomação de eficiência, ela precisa ser focada na eficiência dentro daquela cadeia de valor. E quem que é o recebedor principal desse valor, dessa eficiência? O cliente, sempre, né? O cliente hoje ele está mais exigente, ele está exigindo cada vez mais serviços digitais. Ele não quer mais ir na loja nem para comprar, imagina para reclamar. Imagina para fazer a troca de mercadoria, quer fazer isso também pelo online e tal. A demanda por serviços é muito grande, né? Com a pandemia, isso cresceu absurdamente, né? A gente tinha um modelo antes que as pessoas estavam indo dentro das lojas, comprando e tudo, e aí a pandemia veio e falou, nossa, vai ficar em casa. E aí o que aconteceu? As lojas precisam vender, senão não se sustenta, essa economia não se sustenta. Aí as lojas falam assim, então tá, eu vou na sua casa, eu vou te fornecer uma plataforma, você compra e eu te entrego aí e tal, né? Isso acelerou muito. Então, primeiro que eficiência, né, tem a ver com o valor e tem a ver com o cliente principal, que é o nosso cliente. Então, tem que estar tudo isso centrado ao cliente. Bom, e agora a gente vai mostrar também, então, os motivos para seguir essa tendência. Entre eles, essa questão dessa presença hoje praticamente obrigatória de se estar no digital, né, Mauri? Perfeito. Assim, eu vou falar aqui agora dos três elementos importantes para fazer essa mudança radical e o motivo de adotá-la. Essa que você falou realmente é a mais importante, né? Porque assim, hoje o teu cliente está exigindo, você tem que estar no digital, né? Independente do que você faça, independente do seu tamanho, se você é um grande distribuidor, se você é um grande varejista, se você é a padaria da esquina, se você é o churrasquinho da esquina, independente, você está no digital, eu consigo comprar de você por uma plataforma digital e tudo. Então não tem jeito, eu preciso estar no digital. Então todo mundo hoje precisa estar no digital. O nível de automação depois que você está dando digital é que você vai usar a hiperautomação para que você ganhe eficiência, né? O segundo um ponto importante, falei tanto de eficiência, mas essa eficiência ela também visa a permanência, ela visa durar, eficientizar para durar, né? Hoje a gente precisa ter esse olhar cada vez maior de todo dia estar buscando uma melhoria, estar trazendo algo interno que eu consiga automatizar, que ao final represente um ganho para o cliente, e representa um ganho para essa cadeia, porque às vezes eu faço uma mudança aqui na minha relação com o meu fornecedor, nessa integração das cadeias de valor, visando o quê? Visando ter um produto mais rápido ou visando comprar mais rápido para que eu consiga vender e atender o meu cliente de forma mais rápida, né? Então, essa eficientizar para durar, ele é importante. E, por fim, né, mais importante, é o imprevisível futuro. O que é esse imprevisível futuro? Eu vou dar um exemplo. Alguém pensava que há 2 anos, né, um pouco menos de 2 anos, o mundo ia parar? Ninguém imaginava que a gente ia chegar nessa situação, ia ter uma mudança, todo mundo ia ter que ficar em casa, os governos mandam fica em casa. Então a gente é desconhecido, né? O futuro é desconhecido. Pode ser a questão de uma pandemia, pode ser uma outra questão, pode ser a questão de um competidor que aparece com uma solução disruptiva, com uma inovação disruptiva, e que você precisa se adaptar rapidamente. Então esse imprevisível esteja preparado. Esteja preparado. Seja ele para você aproveitar o que vier, e aí você tem essa oportunidade, ou combater uma situação de ameaça. Isso é importante, né? Então a pandemia para muitos foi uma ameaça e precisou ser
tratada e mitigada. Mas para outros foi muita oportunidade. Se quem não estava preparado, não conseguiu aproveitar essa oportunidade. Quem estava, aproveitou essa oportunidade. Esses são os três ganhos, os três grandes motivos para se adotar a hiperautomação dentro da empresa de vocês. Agora, Mauri, essa questão da hiperautomação, isso é válido para empresas de qual porte? Olha, não tem porte, né? Todas as empresas, hoje, elas precisam ter ganhos de eficiência. E qualquer tamanho, independente do tamanho, né? Óbvio que para uma empresa maior é muito mais difícil, talvez mais necessário. Mas isso não elimina a necessidade de uma empresa pequena de buscar eficiência. E essa eficiência, né, hoje, né, como a gente já falou, um dos motivos é a presença digital, é ter uma presença digital eficiente. Então, primeiro, né, ter presença digital é o primeiro ponto, mas ter uma presença digital que seja eficiente, que resolva as necessidades do cliente, é outra questão. Então, assim, isso é indiferente, independente do tamanho, todas estão focadas em trazer em buscar essa melhoria. Tanto é que a consultoria do Gartner prevê que até o final do ano que vem vão ser movimentados 600 bilhões de dólares somente ao redor desse assunto hiperautomação. Muito dinheiro, muita empresa aí fazendo movimentos para melhorar e trazer cada vez mais essa eficiência. Até porque, né, Mauri, você trouxe um dado importante aí na apresentação desse conteúdo, dizendo que esse processo, ele evita prejuízos dentro da empresa, mas muito mais do que o prejuízo de uma mercadoria ali, muitas vezes é o prejuízo da credibilidade da empresa junto aos seus clientes, né? Isso é muito importante. A gente às vezes acha que a perda é financeira. Nem sempre. A perda de imagem é a pior, a perda de credibilidade é a pior, né? E hoje a gente até vê, né, com esse movimento da pandemia, todo mundo indo para o digital, surgiu algumas ameaças importantes, que é o cibersegurança e tudo, e a gente precisa estar de olho nisso. Então a gente precisa também, né, na área de TI, a gente fala de hiperautomação, o pessoal lá, pô, é só na área de negócio e tal. Não, a hiperautomação também vale para a área de TI. Nós temos solução de hiperautomação para a área de TI, onde a nossa tecnologia, usando inteligência artificial, consegue detectar quando servidores, quando a tecnologia está sendo ameaçada e tomar ações para mitigar esses riscos e mitigar quando um ataque acontecer e evitar um prejuízo de credibilidade de imagem. Então tem essas duas pontas, né? Eu preciso também hiperautomatizar a minha tecnologia e automatizar o meu negócio, né? Então a gente tem a solução para ambas as situações. Até porque, apesar de todo esse processo da empresa para dentro, da empresa para fora, muitos clientes estão muito preocupados com a segurança dos próprios dados ali, né? Isso é um outro ponto muito importante, que com a LGPD, né, hoje a gente precisa cuidar muita atenção dos dados dos nossos clientes. Um vazamento de informação pode ser um prejuízo enorme de imagem e de credibilidade para a organização. A gente precisa estar cuidando disso. Então a gente precisa ter medidas, né, e também, né, hiperautomatizar a TI para que ela consiga responder a esse tipo de situação e outros, né, de forma muito rápida. Então a gente também tem ferramentas e mecanismos para ajudar a tecnologia a se hiperautomatizar, né? Porque não podemos esquecer a tecnologia da informação, os setores da tecnologia da informação estão apoiando as empresas, os negócios a hiperautomatizar, mas também precisam de apoio para garantir que tudo funciona muito bem. A gente também tem solução para isso também. Mauri, para encerrar, esse é um serviço que a Run2B está oferecendo não só para empresas aqui do Brasil, mas, aliás, Brasil afora, né? Exatamente. A Run2B é uma empresa americano-brasileira, mas é uma empresa de capital 100% brasileiro, né? E está hiperautomatizando processos aqui no Brasil e fora, né? A gente já tem presença em vários países, estamos aí apoiando as empresas que querem se transformar digitalmente através do uso da hiperautomação, tá? A gente está aí à disposição para apoiar todos que queiram fazer essa transição. Mauri, Head de Tecnologia, cofundador da Run2Biz, aqui nos explicando um pouco desse processo de automação, de hiperautomação. Mauri, muito obrigada pela sua presença, pelo seu apoio e por dividir com a gente aqui todo o seu conhecimento em tecnologia através da Run2Biz. Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigado a todos. A você, muito obrigada pela companhia e fique ligado por aqui nos próximos conteúdos do C-Summit de C-Levels para C-Levels.